Bem-vindo aos top 30 erros mentais que os atletas cometem e como evitá-los. E o erro número 13, se contentar com o resultado antes da luta. Rapaz, eu já cometi isso. Várias pessoas que eu conheço também, alunos meus, pessoas que também falaram até a respeito em entrevista desse tópico. Eu vou explicar um pouquinho melhor como se contentar antes da luta. Vamos ser sinceros, às vezes você pega uma chave gigante, pega um brasileiro desse, você pega uma chave com mais de 120 pessoas de uma faixa azul, o cara tem que fazer 7, 8 lutas para ser campeão. O cara chega numa semi, dá aquela até uma tranquilizada assim, ó. Pô, peraí, boa, já pelo menos estou no pódio, não estou saindo de mão vazia. Então vamos ser sinceros, se você já teve numa chave grande, você chega ali nos quatro finalistas, é um certo alívio. Contudo, é um perigo muito grande. Porque ou muita gente pode assim, ó, cheguei aqui, pô, tranquilo, pô, vamos lá, se ganhar, pô, beleza, mas se eu perder, pô, não tá mal, já tá se contentando. Ou o cara que chega aqui, ó, boa, semi, mas vambora, não terminou ainda não. Tem mais ainda, tem mais duas, vamos lá, o objetivo é ganhar. Então tem dois mindsets ali, você tem que ficar de olho para o teu aluno também, porque é importantíssimo nesse momento, tá? Eu vou compartilhar com você, eu tive a oportunidade de lutar no primeiro campeonato mundial de 1996, no Tijuca, no Rio de Janeiro. Então foi uma experiência muito legal, consegui ficar em terceiro lugar na faixa roxa, né? Mas o que é interessante nessa história é o seguinte, na época, no Brasil você tinha que se classificar, tal, para poder entrar, para lutar no campeonato, e eu não tinha nenhum resultado grande para me classificar para o Mundial. Eu tinha ficado em terceiro no estadual, só que só entrava primeiro e segundo, e no caso era o melhor, eu não tinha nenhum título com o brasileiro ou o PAN, não tinha tido oportunidade de lutar, brasileiro de equipe, essas coisas. E aí eu tinha que fazer a seletiva, que era a semana anterior. E aí nessa época a minha confiança não era tão boa ainda, eu estava começando a ter uns resultados, começando a fazer uma gracinha, tinha acabado de chegar na faixa roxa, né? Mas eu fiquei, aí teve o negócio, pô, vai ter um campeonato mundial, não sei o que, não é como é hoje em dia, falo mundial, era uma novidade, mas tipo assim, pô, vai ter um campeonato agora, vão chamar de mundial, beleza. Né? Não era que era um negócio mundial. Algumas pessoas de repente sentiram assim, mas muita gente era muito novo, então o pessoal não ligava, estava muito ainda ligado muito nessa coisa do mundial. E minha cabeça era o seguinte, pô, ia ser maneiro lutar o mundial, né? Fazer parte da festa. Isso na cabeça de campeão. Né? E aí eu fui para a seletiva, e na seletiva era um campeonato e dois passavam, eram duas chaves, o campeão de cada chave passava. E aí, pô, fiz umas lutas duríssimas e, pô, no verão, se foi em janeiro, no Rio de Janeiro, então, pô, passei mal lá no Tijuca, literalmente, primeira vez que eu vomitei no campeonato, desidratado, caramba, foi realmente vários atletas passando mal ali, que o calor realmente estava sinistro. E eu me classifiquei para lutar na semana seguinte, o Mundial. Então, a minha cabeça, uma semana antes do campeonato, já falei assim, pô, uma semana atrás eu não sabia nem que eu ia estar aqui lutando, então, pô, o que vier é lucro. Né? Então eu fico com a cabeça completamente errada. Então já fui errado ali. E quando eu cheguei na semifinal, e aí eu fiquei mais surpreso ainda, eu falei assim, rapaz, tô no pódio. Então a minha cabeça ali na hora, pô, totalmente errada. Totalmente, nem se compara eu compartilhei com você a minha performance em 97 e 96, mas foi 1 ano e meio de crescimento, porque esse Mundial foi em 96, em janeiro. Por causa do calor, tudo, eles falaram, cara, não tem como de fazer nessa época, e aí em 97 eles mudaram, acho que foi para julho, se eu não me engano. E aí minha cabeça já era outra, foi quando eu até mencionei para você que eu consegui a minha primeira confiança ideal. A minha confiança estava muito baixa, minha confiança era baixa. Eu ganhava, estava começando a fazer um barulhinho aqui e ali, mas eu falei assim, não, estou me sentindo bem, mas nunca se sabe. A minha confiança não era a confiança ideal. E de qualquer maneira, ali para mim foi uma lição muito grande, né, de
de eu chegar numa semi e falar, não, peraí, a intenção é ir até o final. Eu tive uma situação interessante com um aluno, faixa preta meu, John Kessler, que foi legal que ele foi um cara que nunca competi muito não, né? E não teve realmente resultados, não competia muito e não teve muito resultado. E quase nenhum, para dizer a verdade. E aí ele foi lutar o PAN. Se eu não me engano, eu acho que foi o PAN de 2010. E ele foi lutar na categoria Master 1, faixa marrom, e já eram 5 lutas para ganhar. Galera dura no Master 1. E na noite anterior, pô, fiz uma lavagem cerebral nele, conversando com ele pra caramba, conversando várias coisas de visualização que eu queria que ele fizesse naquela noite, pá. E né, porque eu sabia que ia ser um campeonato difícil. Fiz aquela lavagem cerebral positiva nele. E no dia seguinte ele foi, ganhou a primeira, segunda, terceira. Quando ele ganhou a semi dele, ele levantou, ele olhou pra gente assim, ele botou a mão na cabeça, tipo assim, ó, cara, eu não acredito, eu tô na final. Sabe, ele fez assim, ele fazia isso, ou seja, na hora já veio a minha lembrança de quando eu tava lá em 1996. E na hora, quando ele veio andando assim, na nossa direção na grade, com um sorriso desse tamanho, eu falei, pode parar agora, não acabou o campeonato não. Pode parar com esse sorriso aí. Aí ele já ficou um pouco mais sério, falou assim, você veio aqui pra ganhar, cara. Não veio aqui pra ficar no pódio, só ficar em pódio não, não, você tá bem, você vai ganhar, não sei o que, foco. Então eu já tirei aquilo dele, porque ele já tava assim, ó, porra, se você deixasse ali, o cara ia ficar, porra, irmão, nunca ganhou uma medalha num campeonato da IBJJF, em nada, nem terceiro lugar, nada, e tô numa final, o cara tava tranquilo. Rapaz, ele foi pra final, pegou um garotão de São Paulo duríssimo também, e acabou até ganhando por finalização em 2 minutos, e foi campeão. E depois disso, pô, deve ter lutado pouquinhas vezes, porque ele não era realmente competidor. Mas aquilo foi um crescimento para ele tão grande, de ganhar a batalha interna dele, de nunca ter chegado num campeonato, chegar num campeonato difícil e ter uma performance, e eu fiquei feliz de ter conseguido, e é uma coisa que você tem que prestar atenção no seu aluno também. O você, com você mesmo, você chegar na semi e falar assim, não, pô, cheguei na semi, beleza, bom, mas o foco é esse. Acabou, vamos continuar aqui, esse é o foco. Né? E ajudar, e reconhecer com os seus alunos, que teve situações que eu não reconheci no aluno, e eu só vi depois que a luta começou, eu falei, meu, o que houve? O cara desandou de tal maneira absurda, e depois ele foi me falar que ele deu uma relaxada quando chegou no pódio, porque também nunca tinha tido um resultado assim, de expressão, e era um PAN também, né? Então você tem que ficar de olho no teu aluno, sentir, chegou numa semi e fala, ô, chega aí, foco, a gente não veio aqui só para medalhar não, a intenção é ir o mais alto possível. Se não der, que seja, mas já tira esse sorriso no rosto, vamos embora, foco total, final, mesma coisa. Então isso é muito importante. E vou compartilhar aqui também outro clipe aqui da entrevista da Leca, muito legal. Ela falou a experiência dela no começo, competindo e tal, e falando a respeito até do... É um hábito, você cria um hábito de ganhar, mas pode criar um hábito de perder também. Eu entendi exatamente o que ela falou. Ela falou de um campeonato Copa Pichação, que foi o primeiro campeonato dela, que eu tive a oportunidade de lutar também. Muito legal, no Rio de Janeiro, em 1993. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso aí, vamos escutar o que a história que a Leca contou e a gente já volta. Vamos lá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa bem específica da parte mental com relação a nessa época que você competiu. Por exemplo, antes da Copa Pichação, eu tinha lutado um campeonato também. E eu tinha perdido, tinha lutado... ainda não sabia muito bem, realmente não tinha lutado mal. Ou seja, quando eu fui para essa Copa Pichação, eu já fui bem tenso. Porque eu falei, pô, já perdi, tomei um pau na outra, não quero tomar nessa. E acabei tomando outro de novo. Mas aí, a minha pergunta para você é o seguinte: como você estava mentalmente, se você lembra, como você foi para esse campeonato e aí depois como foi o próximo? Porque o meu primeiro fui animado, foi pô, legal, vou competir. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando eu perdi, eu já no próximo falei assim, pô, já perdi o outro, esse eu já não quero, pô, esse eu tenho que ganhar. E já estava até me impressionando no começo, pô, não quero perder de novo. Como é que você se sentiu no próximo campeonato? Bom, é aquele negócio, essa primeira competição que eu fiz, eu lutei contra uma menina que era
era uma categoria absoluta, porque não tinha ninguém no peso Uhum. dela. E, então tá, luta com ela, não sei o quê. E ela era campeã brasileira, faixa preta de judô. Mas você falou, eu confiante, eu treino, eu vou me dar bem, isso, aquilo. Aí tomei um pau. Aí depois que eu tomei esse pau, o lance ruim que aconteceu é que eu me machuquei, eu tive uma lesão de acrômio clavicular, então eu fiquei 6 meses sem poder levantar o braço. Caramba. E os meus pais não me apoiavam. Então, quando eu voltei para casa, meu pai falou assim: o problema é seu, se vira agora. Entendeu? Então, foi uma coisa que demorou muito para eu me recuperar. Então, quando eu ia na academia, eu treinava de qualquer maneira, mas eu treinava só com o braço, porque o outro não subia, porque essa lesão é horrível. Aí, no meu campeonato seguinte, eu tinha medo de me machucar. Falei, pô, se eu me Hum. machucar de novo. E aí eu já tinha. É aquele negócio que você falou, a gente já tem uma noção tipo assim, que você, no jiu-jitsu, você, você morde, mas também você vai ser mordido. Na minha competição, eu achei que eu ia morder, ninguém ia me morder, mas aí você já veria, ó, você pode perder também, alguém pode te dar outro pau. Então você fica assim, meio insegura. Eu fiquei meio insegura porque eu não queria me machucar, né? Porque eu falei, porra, eu não tenho condições de pagar um médico, essas coisas todas. E ao mesmo tempo, ficou aquele coisa na minha cabeça de, pô, você perdeu a primeira, você perdeu a primeira. E eu fui competir a segunda vez e perdi também. E é engraçado, eu perdia sempre na luta final, porque parecia assim, na minha cabeça, mentalmente, eu cheguei na final, pô, tá bom, Tá cara, bom, você não precisa ser campeão, você já fez assim o máximo, pô, parabéns, toma aqui a medalha de prata. Eu achava que já estava bom, era uma coisa psicológica, né? Eu achava que estava bom, eu já estou orgulhosa de mim mesmo, já fiquei em segundo lugar. Então, depois desse pau que eu tomei, minhas três competições, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu me lembro que um dia, os meus amigos na academia, eles me deram um diploma, dizendo assim, eu nunca vou esquecer isso. O diploma era assim, congratulações, como é que fala? Parabéns, parabéns. você é a número um das perdedoras. Nossa. Eles me deram um diploma, que eu era campeã do Bullying segundo total, lugar. né? Eles, eles me deram um diploma, você é campeã do segundo lugar, porque você só fica em segundo lugar. E Nossa. eles achavam que eu tinha potencial para ser primeiro lugar em todas essas lutas. Mas é o que eu te falei, eu não sei, era uma coisa mental que não deixava eu lutar do jeito que eu lutei as primeiras lutas. E era engraçado, porque as primeiras lutas eu matava todo mundo, porque eu queria chegar na final. Mas aí, quando eu chegava na final, eu achava que já estava bom. Já relaxava. É, E, e qual foi o momento que mudou a chavezinha ali que você começou a falar assim, pô, não quero o segundo lugar. O segundo lugar não é o suficiente. Quanto tempo demorou para você para virar um pouquinho a chave? eu acho que, na verdade, foi um trabalho assim mental e que eu tive uma pressão enorme das pessoas falando assim para mim, porra, na academia você finaliza os caras. Como é que você chega no campeonato e você perde para uma mulher assim? Não dá. Aí eles estavam me falando, né? Pô, você tem alguma coisa mental que quando você chega na final você para de lutar. Pô, você tem que vencer isso. Você tem que continuar lutando. Você tem que lutar até o fim. E isso e aquilo. Aí eu acho que eu fui ficando mais à vontade, porque também eu já tinha mais tempo de treino, né? Eu já competido já, ah, mais 3 campeonatos, já era mais ou menos mais um ano e pouco. Aí realmente eu treinava tanto que eu falava assim, porra, a minha parte mental era através do treinamento que eu fazia. Eu treinava tanto que eu falava, então agora não tem problema. Aí eu comecei a ganhar. E quando você começa a ganhar, né? Eu sempre falo que perder é um hábito e vencer é um hábito também, né? Com Então, certeza. primeiro eu adquiri meu hábito de perder. O que é bom também, porque eu acho que você vir de baixo para cima é muito melhor. Quando você começa a ganhar todos os campeonatos no começo da sua carreira e aí você perde um, de repente você vai até parar de fazer jiu-jitsu. Então eu vim de baixo para cima. Então isso eu acho que foi uma coisa que aconteceu comigo que foi ótimo. Então, é o que eu te falei, eu comecei a fazer de ganhar ser um hábito também. Eu falei, pô, eu sou competitiva, sou boa, eu respeito todo mundo, mas eu sei o que eu posso fazer dentro do tatame. Então eu comecei a mentalmente, entendeu? Eu comecei a conversar comigo e falar, pô,
é isso aí, você vai conseguir, continua, treina muito. E aí comecei a ganhar. E é o que eu te falei, virou um hábito. Espero que você tenha curtido aí o clipe. Eu vou botar mais alguns clipes para você também. Tive a entrevista com o Rominho Barral, Ramon Lemos, do Bibiano Fernandes também, que foi muito legal. O depoimento que ele falou a respeito disso, de se contentar antes, foi muito irado. Então espero que você pense nisso aqui, né, deixa eu botar aqui, se contentar com o resultado antes da luta. Até o Rominho fala assim, ele fala assim, mas como assim medalhar? Tô entendendo, vou pro campeonato para medalhar. Não, você vai com a intenção de ir o mais alto possível. Se acontecer que você pegou um terceiro lugar, mas não ficar satisfeito, chegou ali, pá, né? Porque, como eu falei, já aconteceu comigo, vários alunos meus, passa um filme na minha cabeça de quantas situações. Então, e como a Lega falou, ganhar é um hábito, perder também, né? Então você tem que estar ali naquela missão de ir o mais longe possível, sempre. Não vai nessa só de são tantas para medalhar, não mete essa. Hoje em dia, lógico que eu não estou ativo, mas de vários anos que eu estava competindo, em certo ponto, eu não passava mais na minha cabeça essa coisa de, pô, já estou em terceiro. De jeito nenhum, não passa, tipo assim, não tem uma conversa aqui de outra. Se acontecer que ficou em terceiro, perdi, que seja, mas não tem não tem outro papo. A ideia é ir focado para ficar no lugar mais alto do pódio. Sempre. Então, espero que isso ajude. Lembra, para você ter a sua transformação, autoconsciência, age, transformação. Então, isso é uma transformação importante nos seus alunos, cara. Fica de olho quando chega às vezes numa quarta de final já começa uma tensão, pô, se eu ganhar, eu começo a medalhar. Aí o cara vai ficar com medo até de errar. E aí quando ele ganha, tipo assim, ó, nossa senhora, ganhei, tô no pódio. Né? Ou às vezes acontece o cara da outra chave também, que achava que ia passar, não passou, não sei o que. Foca no teu, foca na sua luta, na sua performance, foca no agora, que você vai ter melhores chances de atingir o sucesso que você deseja. Tamo junto, Antigamente, realmente, né, na faixa azul eu já pensei em desistir, como todo mundo já pensou, entendeu? Porque eu fazia tudo certinho, né? E eu não ganhava. Eu não ganhei nenhum campeonato de expressão na faixa azul. Muita gente, às vezes eu falo sobre isso e a pessoa, mas você chegou em segundo, você chegou em terceiro. Mas eu falei, mas isso era que todo mundo queria. Na minha época, o pessoal falava muito em medalhar, né? Se você tem 4 lutas para você medalhar, né? Porque você chegou na semi, você já está garantido ali uma medalha em terceiro lugar. Isso ali me deixava com raiva, entendeu? Porque eu falava, mas como assim medalhar, entendeu? A única medalha que interessa para mim é de ouro, entendeu? E se não for de ouro, eu nem quero. Eu já teve várias vezes que eu joguei a medalha fora e meus amigos foram lá e pegaram, entendeu? Não, você tem que levar, entendeu? E hoje eu aprecio essas medalhas, entendeu? A medalha de bronze, a medalha de prata, entendeu? Porque eu consigo entender o porquê. Mas antigamente eu era igual qualquer outro. Eu queria desistir. Eu não, perdi. Treinei tanto, entendeu? Saí da minha casa, não saí no final de semana, perdi minha juventude e não ganhei. Mas ainda bem que eu consegui passar por isso, né? Sem ter uma informação privilegiada como essa, né? Que a gente vai passar para outras pessoas, né? Do seu podcast da Mente Blindada. Eu consegui passar por isso aí, entendeu? Acho que por isso que eu fiquei bastante forte e algumas pessoas conseguem muitas vezes falam, né? Sobre eu ter essa mente blindada, mas foi por isso, foi por não ter desistido mesmo e ter passado por muitos baixos, entendeu? Demorou muito para me achar como competidor e começar a ganhar. Como eu falei, eu sempre pensava luta por luta. Eu nunca pensei assim, ó, vou ser campeão, vou estar no pódio e tudo mais. Eu ia lá e olhava, pô, minha primeira luta é assim, são tantos minutos, esse cara faz isso, isso e isso, eu tenho que pensar nesse adversário. E eu ia passo a passo. Mas é normal, quando o atleta chega numa final, Gustavo, ele dá uma certa relaxada. Uhum. Ele tem um sentimento que ele cumpriu o objetivo antes de ter cumprido o objetivo, porque ele está numa final, ele vai disputar aquela final ali. Ou pode acontecer também,
o cara tem 6 lutas para fazer. Mas na terceira luta, ele vai lutar com, digamos assim, o nome daquela categoria ou o atleta do momento. E aí ele vence esse cara. E aí vem esse mesmo sentimento de que o dever cumpriu, e aí na próxima luta ele já não rende mais como ele deveria render, porque não acabou a competição. Então, como que eu vou conciliar essas duas coisas? De saber que eu tenho que vencer luta a luta, que eu não quero pensar que eu tenho que estar na final, eu vou cumprir luta a luta, ao mesmo tempo eu tenho que saber que eu tenho a próxima. Então, assim, o mindset é uma luta, acabou. Ou o treinador, ou ele mesmo, você tem que fazer essa caminhada do tatame até a área de aquecimento, relaxando o seu físico, respirando, mas já pensando que eu tenho minha próxima luta, eu tenho mais um objetivo e tudo mais. E assim por diante. E não deixar seu corpo, a sua mente relaxar por ter lutado com o nome da categoria, o nome da competição, ou por estar numa final. São 3 erros, então, tipo assim, psicológicos que deve ser corrigido e não tentar corrigir isso não na faixa preta. Porque quanto mais rápido ele corrigir isso, a experiência vem normalmente e uma hora ele não precisa mais pensar ou alguém alertar isso dele. Ele já faz esse trabalho normalmente. Lutar, todo mundo luta. Todo mundo luta. Quem não luta? Eu luto, tu luta. Nós lutamos todo dia, mas quem consegue encontrar o caminho da vitória? Aí o cara fala, mas como que tu tá tentando explicar, Bibiano? Lutar é uma coisa. Vou voltar com o que a gente está falando aqui agora, eu vou voltar para o professor de wrestling. O cara foi para a Olimpíada de 1996. Pô, bom pra caramba, professor de wrestling, duro pra caramba, vice-campeão de mundial de jiu-jitsu, 2005 ele foi vice-campeão de jiu-jitsu na faixa azul. Aí eu perguntei para ele, eu falei, coach, você foi para a Olimpíada, certo? Ele falou, fui. Por que você não foi campeão? Aí ele olhou para mim e falou assim, porque eu pensava só de ir na Olimpíada. Eu não pensei em ser campeão. Aí eu falei, sério? Então, se eu estava falando que o seu sonho era de ir para a Olimpíada, ele falou, é. E ser campeão, ele falou, eu não parei para pensar nessa parte. Só de eu estar lá, já era tudo para mim. Só que já tem outras pessoas que já tinham experiência, que por a primeira vez, aí eles já viam, eles já queriam ser campeão. Então, mas ele teve uma oportunidade, ele foi uma vez para a Olimpíada de 1996, em Atlanta, ele representando o Canadá, e ele falou isso para mim. Então, ele queria só ir. E tá lá no evento, mas ele não teve a mentalidade de ser, não, cara, eu vou e eu vou ser campeão. Entendeu, Gustavo? Com certeza, isso, então, cara, isso acontece, Entendeu? Então, essa parte eu conversei com ele, eu entendi essa parte, eu entendi essa parte. Eu falei, caramba, então eu vou absorver essa informação para mim. Eu peguei essa informação, graças a Deus, ele me falou lá atrás isso, entendeu? E eu peguei a informação que ele estava passando. Então, quando eu compito, quando eu vou competir, quando eu vou ter minha luta para fazer, eu vou lutar, eu treino, eu faço meu processo de treino, eu faço meu camp, mas eu vou para ganhar.